Até então não era Paulo, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, passou 10 anos em Tarso, no molho, longe dos holofotes, quando acontece um avivamento em Antioquia da Síria. Então Barnabé é enviado para lá, de Jerusalém a Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do mundo. E apanha Saulo de Tarso e leva para Antioquia da Síria. Ficam lá um ano ensinando uma multidão de discípulos. A igreja estava orando, jejuando, quando o Espírito Santo disse à igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então eles saem para a primeira viagem missionária, levando consigo um jovem chamado Marcos, ou João Marcos, que era primo de Barnabé. Primeira rota deles, passando por Pafos, onde acontece a conversão de Sérgio Paulo, que era o procônsul daquela cidade, daquela região. Depois eles passam em Perge da Panfilha, e ali o Marcos retorna para a casa da mãe, em Jerusalém, e os dois apóstolos, que também Barnabé chama de apóstolo, embora não faça parte dos 12, mas Atos nos chama de apóstolo, eles vêm para subir as montanhas e chegar na Galácia. Essa região era chamada de Licaônia, mas também de Galácia, Galácia do Sul. E a primeira cidade que eles vão abordar é a cidade de Antioquia da Pisídia, cidade que visitaremos amanhã. Nessa cidade, o relato bíblico diz que eles vão a uma sinagoga. E lá o apóstolo Paulo vai fazer um longo discurso, narrando a história do povo de Deus. E essa narrativa bíblica mostra a escolha dos pais, a história do Abraão, a peregrinação do povo pelo deserto, a entrada da terra prometida, a questão de Davi como rei, e vai contando a história da redenção desde o seu início. A situação foi tão marcante que pediram para que no sábado seguinte ele voltasse a falar ao povo. E Atos 13:44 diz que no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Estou falando agora de Antioquia da Pisídia. Mas o que acontece? Existe uma reação. Está escrito assim: mas os judeus, vendo as multidões, tomados de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, diante do grande impacto da mensagem de Paulo na sinagoga, isso desperta o ciúme, desperta a inveja dos judeus. E eles então começam a blasfemar, contradizendo o que Paulo falava. Então está escrito: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. E aí Paulo começa então a deixar de lado aqueles para quem ele primeiramente falou, voltando-se para os gentios. O texto vai nos informar ainda: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus, agora preste atenção nisso, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas, de alta posição social, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então, aqui em Antioquia da Pisídia, que nós vamos visitar amanhã, é que ocorreu esse fato. Chega na sinagoga, prega, conta a história da redenção, a multidão está atenta e ávida pela palavra, pedem para que ele volte no outro dia, isso desperta inveja. Os homens judeus arrebatam as mulheres com as pessoas mais ricas da cidade, criam um movimento de oposição a Paulo e o expulsam da cidade. Então, daqui ele vai para Icônio, de Antioquia da Pisídia, Icônio.
Icônio é a cidade que está o nosso hotel, onde nós paramos, uma grande cidade ainda hoje. Lá em Icônio era um local de grande concentração de judeus. Havia uma grande comunidade judaica, havia sinagoga. E aí eu vou ler para vocês. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, lá em Icônio, tanto de judeus, como de gentios, como de gregos. Mas veja a reação. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então veja bem que os judeus, por inveja de novo, incita quem? Não mais judeus, mas os gentios. Entretanto, apesar dessa perseguição em Icônio, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava, agora preste atenção, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos dele se fizessem sinais e prodígios. Aqui eu queria parar para fazer um breve registro de nota de rodapé. Se você ler a história das missões no mundo, você verá que onde aconteceu forte oposição à pregação do Evangelho, muitas vezes Deus fez milagres para confirmar a sua palavra. Não milagres a granel, não milagres de propaganda, não milagres para exaltar o ser humano, mas para confirmar a palavra da sua graça. Agora notem, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram para os judeus, outros pelos apóstolos, ou seja, houve um alvoroço na cidade de Icônio, onde está o nosso hotel. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados às suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Então Paulo foi ameaçado de ser apedrejado ali em Icônio. Sabendo eles, Paulo e Barnabé, fugiram para onde? Para Listra, para essa cidade que nós estamos. Para Listra e Derbe. Derbe era uma cidadezinha menor, sem tanta importância. Não há nenhum registro, nem de que Paulo foi em sinagoga, possivelmente não tinha sinagoga. Não há relato do que aconteceu, apenas que ele esteve em Derbe, que pregou em Derbe. Então, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Só diz isso, onde anunciaram o Evangelho. Agora vem o registro de Listra. Quando chega nessa cidade, não consta que aqui tivesse também sinagoga, portanto, não consta que aqui tivesse uma grande comunidade de judeus. Era mais uma comunidade gentílica, portanto, a comunidade politeísta. Primeiro ato que Paulo faz aqui está escrito: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, portanto, aleijado de nascimento, o qual jamais pudera andar, óbvio. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, olha que coisa interessante. O homem aleijado olha para Paulo, e Paulo percebe no olhar dele que ele tem fé para ser curado. Então disse-lhe em alta voz, disse o apóstolo Paulo a ele em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Ou seja, um milagre acontece nessa cidade. Qual o resultado? Quando as multidões, então já se fala de multidões, então não era um lugar tão pequeno, não era uma vilazinha, era um lugar maior. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, que era uma região da Licaônica, era uma região da Galácia, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Agora é importante entender que nós estamos vivendo numa cultura grego-romana. Antes dos romanos, os gregos. Os gregos tinham o seu panteão de deuses. Depois, dominado pelos romanos, os romanos tinham o seu panteão de deuses. E então, na crendice deles, achavam que os deuses tinham descido até eles. E nominaram esses deuses. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Embora Júpiter fosse o Deus supremo, Mercúrio era o camarada que tinha o poder da palavra, o poder da eloquência, o poder do verbo. Então o que é que fizeram? Começaram a fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé.
como se eles deuses fossem. Diante desse fato, Paulo e Silas rasgaram as vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, que fazeis isto? Ou por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs os convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então Paulo, primeiramente, desbasta as crenças pagãs. Está dizendo que o politeísmo é crença vã, coisa vã. É uma crendice que não tem base, que não tem fundamento, que não tem verdade. E ele contrapõe a crendice nos deuses pagãos, do panteão romano e grego, com o Deus vivo. Qual é a prova do Deus vivo? É o Deus que fez o céu, a terra, o mar e o que neles há. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha a permissão de Deus, que os homens colham o que plantam. É isso que você quer? Então viva isso. Agora notem mais. Contudo, olha a conjunção adversativa. Contudo, não vos deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que você olha e que você vê traz as digitais de Deus. E ele diz mais: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nota de rodapé. O nosso Deus é tão bom que ele abençoa até aqueles que não o amam, aqueles que não o conhecem, aqueles que não o servem. Isso para nós é um princípio. Nós temos vários pastores aqui no que tange a evangelização, porque às vezes a mensagem de evangelização passa a dizer: você que está quebrado, você que está arruinado, você que está na miséria, você que está falido, você que está doente, você que está deprimido, você que está drogado, você que está bêbado, você precisa de evangelho. Esse cara precisa de evangelho mesmo. Precisa aí. O cara está arrebentado. Agora você vai falar para um cara lá da Paulista de São Paulo, lá do Leblon do Rio de Janeiro, que mora num apartamento de cobertura, cara que é mega empresário, que tem 2 aviões no pátio, cara que tem R$1 milhão pingando na conta dele todo mês. Rapaz, você precisa, eu preciso nada, que você está doido aí? Eu estou muito bem, estou com saúde, estou com dinheiro, estou com fama, estou com sucesso, está tudo bem comigo. Que negócio é esse? Então Paulo está dizendo que esse Deus é tão bom, que até quem não ama, não o conhece, não o serve, até os politeístas, até os idólatras, até os feiticeiros, recebem a bênção de Deus. Cai a chuva, não só no quintal do que teme a Deus, no quintal daquele que não teme a Deus, cai a mesma chuva. Então Paulo está dizendo isso. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Ou seja, o milagre foi feito e eles acharam que eles eram deuses no meio de homens. Agora preste atenção na reação. Todo lugar que Paulo passou, na primeira viagem, tem uma reação. Está escrito assim: sobrevieram, porém, olha a conjunção adversativa, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, foi a primeira cidade, judeus de Icônio, nós passamos agora há pouco, instigando as multidões. Então, quem foram os maiores opositores nessa região da pregação do evangelho? Não foram os politeístas, não foram os gentios, foram os judeus. Por que razão? Inveja. Então preste atenção nisso. Instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Eu não sei quantas pedras Paulo levou, tomou, mas foi o suficiente para ele ficar desacordado. Porque, do contrário, não o teriam considerado como morto. Eu estava subindo aqui, conversando com o pastor Abdala, e a pergunta era: o que aconteceu? Não consta a Bíblia que ele morreu. Alguns acham que ele morreu, mas não consta o texto. Porque se ele tivesse morrido, a Bíblia teria relatado como uma ressurreição. Mas o que aconteceu aqui foi um milagre, porque notem vocês, rodeando, porém, os discípulos. Que discípulos? Gente que tinha crido há pouco tempo. Gente salva recentemente.
todos neófitos, todos novos na fé, já discípulos, porque só tinha 2 missionários, o resto era tudo gente que não conhecia Deus. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Então o cara não levanta todo troncho, não, ele levanta. Ele não levanta para ser carregado nos braços, não, ele levanta. E ele levanta, e diz o texto, e entrou na cidade. No dia seguinte, diz o texto, ele partiu com Barnabé para Derbe, uma cidadezinha pequena. E ali anunciou o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. Então em Derbe ele entra, ele prega e faz não poucos, mas muitos discípulos. Agora veja você que agora ele vai voltando. E voltaram para Listra, e voltaram para Icônio, e voltaram para Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora preste atenção na coragem, porque o cara podia pensar assim, bom, aqui eu fui apedrejado, eu vou passar longe daqui. Não vou voltar mais aqui. E esse homem demonstra coragem, denodo, abnegação, e ele volta para as mesmas cidades de onde foi expulso e perseguido, e diz a Bíblia que ele volta exortando aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, e mostrando uma verdade eterna, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Lembra que falamos no ônibus? A igreja de Deus é martírica. Sempre foi, sempre será. Isso é uma verdade que valeu no primeiro século e vale no século 21. Não importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. E agora veja como ele termina a viagem. E promovendo-lhes em cada igreja. Olha que coisa maravilhosa. O cara chegava, pregava, estabelecia igrejas. E em cada igreja, diz o texto, promovia eleição de presbíteros depois de orar com jejuns, encomendando-os ao Senhor, em quem haviam crido. Ou seja, eles deixaram igrejas estabelecidas e igrejas organizadas e liderança estabelecida. E agora, no retorno para a cidade enviadora, Antioquia da Síria, atravessaram a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, o lugar onde já tinham passado, tendo anunciado a palavra de Deus em Perge, onde já tinha passado, desceram a Atalha e dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde saíram. Quando eles chegam na Antioquia da Síria, na igreja que os enviou, eles reúnem a igreja, diz o texto. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus e como Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. Em outras palavras, tem espaço para testemunho na igreja. Segunda palavra, não tem espaço para promoção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles. Eles relataram quantas coisas fizera Deus. Eles relataram não como eles, pela eloquência deles, a coragem deles, a disposição de sacrifício deles, abriu o caminho para o evangelho. Mas relataram como Deus abriu a porta do evangelho para os gentios. Em outras palavras, quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Aleluia. Então este é o registro, irmãos, daquilo que nós chamamos de primeira viagem missionária de Paulo. Que Deus nos ajude. Amém.